Glória a Deus. Hoje nós estamos ministrando uma palavra que tem por tema o dia da purificação. O maior problema da sociedade não é um dos problemas, é o maior problema da sociedade, é o pecado. Você poderia dizer assim, não, pastor, o maior problema da sociedade é a fome, a miséria, é a pobreza. Sim, são grandes problemas, eu reconheço. Então nós estávamos falando agora sobre eles. Mas o maior problema da sociedade é o pecado, porque toda essa distorção vem porque o homem é mau. O homem é corrompido e distante de Deus. Então o homem, ele corre para longe da vontade de Deus. O homem corre para longe das oportunidades que Deus dá, e outros, por ganância e por não terem um coração que se abre para servir, nós vemos todas essas distorções, o crime, o roubo, a inveja, o adultério, o abandono de famílias, todos esses males, eles se derivam de um coração distante de Deus, de um coração que se afasta da vontade de Deus. E durante todo o Antigo Testamento, nós vamos ver a história de homens maus e de um Deus bom. Todos os homens que Deus escolheu para carregar a semente do Senhor, nós vimos os pecados deles. Na linhagem de Jesus, por exemplo, nós temos Manassés. Manassés foi um rei que matou o próprio filho para sacrificá-lo a um Deus pagão. Nós temos Salomão, que é fruto de um adultério. E além de ser fruto de um adultério, Salomão teve muitas mulheres e acabou trazendo idolatria para dentro de Israel. Nós vamos perceber ao longo da história homens maus sendo escolhidos por Deus para fazerem coisas grandiosas, mas Deus não estava dizendo que ele viu algo especial nesses homens maus. Não, tudo isso era para mostrar que o homem é mau e Deus é bom. Que o homem é mau e Deus é perfeito, e que Deus escolhe homens maus por sua graça e os capacita a fazer coisas grandes. E tudo isso apontava para uma solução definitiva que Deus tinha planejado antes da fundação do mundo para resolver o maior de todos os problemas, que é o problema do pecado. O pecado como distorção da natureza humana. O pecado como essa tendência para o erro. Se nós deixarmos o ser humano diante do governo de sua própria vida, ele sempre vai escolher estar longe de Deus e fazer algo contrário à vontade de Deus. Esse é o desejo que pulsa no coração do homem. E a Bíblia está cheia de projeções a respeito do dia que Deus iria libertar o homem em Cristo. A Bíblia chama isso de sombras. Paulo vai dizer aos Colossenses que tudo que Deus estabeleceu na antiga aliança era uma sombra das coisas que haveriam de vir, mas a realidade das coisas estava em Cristo. O que Paulo estava dizendo é que no Antigo Testamento as pessoas podiam ver uma sombra. Se eu colocar a minha mão diante da luz, nós vamos ver uma sombra de uma mão. Mas nós não sabemos se essa mão é de um homem branco ou de um homem negro. Nós não sabemos se a mão é de um homem ou de uma mulher. Nós não sabemos se a mão é de uma pessoa peluda ou de uma pessoa que não tem pelos. Nós não sabemos. Nós sabemos que é uma mão. Então, durante todo o Antigo Testamento, as pessoas olhavam para uma projeção, esperando o dia em que Deus se manifestaria e resolveria, de uma vez por todas, o problema da humanidade. E uma dessas sombras está lá em Levítico, capítulo 16, eu queria trabalhar um pouco com ela. Esse dia ficou conhecido como o dia do Yom Kippur, mas em português é o dia da expiação, o dia da purificação. É um dia que Deus havia escolhido para um grande ritual em Israel, que seria o dia do perdão, o dia onde Deus manifestaria um perdão para toda a nação de Israel. Isso tinha que se repetir de ano em ano. Eu quero ler com você o que está escrito em Levítico 16, a partir do verso 29. O texto diz assim: este é um estatuto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês negarão a vocês mesmos e não poderão realizar trabalho algum, nem o nativo, nem o estrangeiro residente entre vocês. Porque neste dia se fará expiação por vocês para purificá-los. Então, diante do Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso. Quando vocês negarão a vocês mesmos, é um estatuto perpétuo. Havia o problema do pecado. A nação de Israel já havia percebido isso. Com facilidade ela se afastava de Deus. Com facilidade ela desobedecia ao Senhor. E todas as vezes que a nação se afastava de Deus, todas as vezes que a nação decidia seguir outros deuses,
ela incorria na ira de Deus. Então era sempre um ciclo. Eles se aproximavam de Deus, Deus os abençoava, mas a bênção não fazia disso uma psicologia positiva. Uau, nós estamos perto de Deus, as coisas estão dando certo, então vamos continuar. Não, eles não conseguiam. Não conseguiam. Eles ficavam perto de Deus, tudo dava certo. Nós poderíamos dizer, agora eles descobriram um segredo, eles estão próximos de Deus, as coisas estão dando certo, é só não se afastar. Mas o que acontecia é que eles se afastavam. E quando eles se afastavam, tudo voltava a dar errado. Então eles perceberam que havia um problema muito mais forte do que eles. Não era só uma questão de decisão. Não era só uma questão de dizer, eu vou ficar perto de Deus porque perto de Deus é melhor. Não, eles falavam isso, mas eles não conseguiam cumprir isso. Eles se perdiam. E eles precisavam que o Senhor os ajudasse. Então de tempo em tempo eles levavam o sacrifício. Os átrios do templo o tempo todo estavam repletos de animais que estavam sendo levados para o sacrifício. O sacrifício era a forma que Deus deu a eles de levar um inocente para morrer no lugar deles. Então eles levavam touros, levavam bois, levavam ovelhas, levavam cordeiros para serem sacrificados no lugar deles. Não era que Deus estava dizendo, eu preciso que vocês tragam animais, porque eu gosto de animais. Não. É porque era a forma que Deus estava dando a eles, de alguém morrer, porque o pecado gera morte. Então se não era para gerar a morte de quem pecou, alguém tinha que morrer no lugar. E um cordeiro morria no lugar. Lembra que nós falamos que eram sombras? Tudo isso estava apontando para Cristo. Mas, quando o tabernáculo foi construído, e foi regulamentado os sacrifícios, 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, segundo o texto lá em Levíticos 10, eles levaram fogo estranho diante do Senhor. Havia uma regulamentação a respeito do tipo de incenso, a respeito do tipo de azeite. Era bem especificado, porque isso apontava para a santidade e perfeição de Deus. Nós não sabemos exatamente o que Nadab e Abiú fizeram, mas quando eles levaram para diante do Senhor fogo estranho, a Bíblia diz que os 2 morreram. Foi tão sério que Arão, pai dos 2, não pôde ficar de luto, porque o que eles haviam feito tinha quebrado a aliança com o Senhor e profanado a santidade dele. Então Arão foi proibido de colocar roupa de cinzas e de rapar a cabeça e fazer todo um processo de luto por seus próprios filhos. Agora no capítulo 16, o texto abre falando a respeito de Nadab e Abiú, dizendo, visto que os 2 fizeram isso, a partir de agora não vai se entrar em qualquer momento na última câmara do templo, que era o lugar santíssimo. Vai entrar uma vez só por ano. Para você entender o templo não era o lugar onde as pessoas entravam. Essa ideia de templo, onde nós nos sentamos e entramos para cantar, não era a ideia de templo. A ideia de templo era no lugar onde o sumo sacerdote, ofereciam sacrifícios e adoravam e louvavam ao Senhor. Como que isso acontecia? Ele tinha pelo menos 3 espaços. O primeiro espaço era chamado de átrio. Tinha uma cerca, ele não tinha cobertura. Ali tinha 2 coisas. Ali tinha o altar para o holocausto e também uma bacia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam antes de entrar no santo lugar, que era o segundo lugar. Dentro do santo lugar tinham pelo menos 3 elementos. Ali tinha a mesa dos pães da presença, que os pães precisavam ser trocados continuamente. Ali tinha o candelabro com 7 lâmpadas que precisavam ficar acesas continuamente. E lá dentro também tinha um altar de incenso, onde eles precisavam queimar incenso para a adoração do Senhor. Havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo tinha uma arca. A arca da aliança era feita de madeira de acácia e completamente revestido por ouro. Dentro da Arca da Aliança, nós vamos ver ao longo a progressão do que havia ali dentro, mas pelo menos 3 coisas tinham ali dentro. Ali dentro tinha uma vara de amendoeira, que era a vara que Arão escolheu, uma vara que não estava plantada, mas que deu fruto para mostrar aos outros líderes de Israel que Deus havia escolhido Arão para ser o seu representante. O que havia ali dentro também eram as tábuas da aliança contendo os 10 mandamentos, para mostrar ao povo de Israel que Deus havia dado mandamentos a eles. O que também tinha dentro da Arca da Aliança era uma porção do maná, que era o pão que descia do deserto e alimentava aquele povo que estava peregrinando para a terra prometida. Era um testemunho de que Deus havia cuidado deles no caminho.
não tinha só a Arca da Aliança, havia uma tampa. E é importante dizer porque a tampa era tratada como outro objeto, chamado propiciatório. A tampa era completamente feita de ouro. E havia dois querubins sobre a arca, sobre o propiciatório. Eles olhavam, os dois olhavam para a arca, e era naquele lugar que a presença de Deus se manifestava. Eles não podiam entrar dentro desse último lugar a qualquer momento. No lugar santo eles podiam entrar todos os dias, deveriam entrar todos os dias para manter acesa todas as lâmpadas, eles deveriam entrar todos os dias para trocar os pães, eles deviam entrar todos os dias para oferecer incenso ao Senhor. No átrio eles estavam todos os dias oferecendo holocaustos e sacrifícios pelos pecados e sacrifícios de adoração. Os sacerdotes estavam se lavando, mas entre os sacerdotes havia um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote deveria entrar a partir de Levítico 16, uma vez no ano dentro do Santo dos Santos, que era o dia da purificação. Esse dia era um dia carregado de simbolismos. O primeiro simbolismo é que o sumo sacerdote deveria se despir de suas roupas ornamentadas com ouro, com pedras preciosas. Ele deveria colocar uma roupa de linho, uma roupa simples, um calção simples. Ele deveria se lavar para entrar dentro desse lugar santíssimo. E ele deveria levar junto de si o sangue de um cordeiro, o sangue de um novilho, que ele oferecia como sacrifício pelos seus próprios pecados. Ele tinha que se purificar, ele tinha que se arrepender dos seus próprios pecados para poder entrar dentro desse lugar para representar o povo. Ele também deveria escolher 2 bodes. E ele deveria tirar a sorte sobre os 2 bodes. Um bode seria oferecido como sacrifício pela nação de Israel. O outro bode era conhecido como bode emissário. Ele era levado até o deserto, o sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça desse bode, confessava os pecados da nação e soltava o bode para o deserto, simbolizando que Deus estava levando para longe deles o pecado. Eles deveriam pegar tudo que sobrasse desse sacrifício, porque a carne, a gordura era oferecido para o Senhor, mas a pele, o excremento, os ossos eram levados e queimados fora do arraial, fora do acampamento. E então restava a participação do povo. Esse era o trabalho do sumo sacerdote, esse era o trabalho do rapaz que levava tudo lá para fora. Eles precisavam se banhar antes de voltarem para dentro do acampamento. E aonde estava o povo nessa hora? Nós acabamos de ler onde estava o povo. O texto que nós lemos fala a respeito da participação do povo. A participação do povo era negar-se a si mesmo. Eles deviam se privar de coisas nesse dia. O que fica claro ao ler as escrituras é que eles precisavam pelo menos jejuar. Mas dentro da tradição judaica, é dito que nesse dia, eles não tinham relações sexuais, eles não tomavam banhos de prazeres, eles faziam o mínimo possível e ficavam dentro de casa, sem atuar no processo. A atuação deles no processo era ficar parados, negando a si mesmo, enquanto o sumo sacerdote fazia o trabalho para a purificação de toda a nação. Qual foi a minha experiência com esse texto? Esse texto passou pelo meu devocional durante a semana. Não era um texto que eu estava lendo para preparar uma mensagem. E de repente me chamou a atenção o fato de Deus estar dizendo a partir de Moisés aos israelitas: vocês devem negar a si mesmo. É claro que esse texto me arremeteu lá para Mateus capítulo 16, verso 24, onde Jesus diz para os seus discípulos que eles deviam negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Então eu pensei, será que o texto de Jesus tem a ver com esse texto? Porque eu sei muito bem o que significa em Mateus negar a si mesmo. Lá o texto está falando sobre negar o autogoverno. Que nós, para seguirmos a Jesus, nós temos que sair do trono de nossas vidas e passarmos a liderança de nossas vidas para o Senhor. Nós pregamos esses dias uma mensagem que tem por título Sob Nova Direção. Nós reconhecemos que ao seguir Jesus, nós não podemos mais estar na direção. Jesus precisa ser o dono, o presidente dessa instituição chamada vida. Se você ainda é o líder de sua própria vida, se você ainda é o CEO de sua própria história, está na hora de você renunciar. Amém? Deixar Jesus ser o dono, aquele que toma as decisões. Mas o texto não fala sobre somente negar, ele fala sobre pegar a cruz. Quando alguém passava em frente à sua casa, naquele tempo com a cruz nas costas, ou ele era o carpinteiro que fez a cruz, estava levando para alguém, mas provavelmente era um condenado, que estava caminhando em rumo à morte. Ter uma cruz nos ombros
Falava de você estar no corredor da morte e todo mundo que sabia que você fez algo muito sério. O que Jesus está dizendo é que aqueles que decidem seguir a Jesus também precisam caminhar para a morte. Porque não existe uma nova vida vivida em simultaneidade com a antiga vida. Paulo vai dizer aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, que ele vai dizer em primeira pessoa, ele vai dizer: já estou crucificado, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele continua dizendo: e a vida que vivo hoje, a vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, não tem como eu viver uma vida para Deus e a antiga vida ao mesmo tempo. Não tem como eu dizer, hoje eu vou... Que vida eu vivo hoje? É como uma roupa. Você fala, eu acho que hoje eu vou usar preto. Não, acho que hoje eu vou usar cinza. Não, acho que hoje eu vou me comportar como alguém que está vivendo uma nova vida. Hoje eu vou ser alguém que honra os meus pais. Hoje eu vou ser alguém que ama Jesus. Hoje eu vou ser alguém que usa palavras de gratidão. Hoje eu não estou para essa vida, não. Hoje eu vou reclamar de tudo, hoje eu vou murmurar de tudo, hoje eu vou falar mal de todo mundo, hoje eu não vou honrar os meus pais, hoje eu não vou viver a vida de santidade. Não, Paulo está dizendo que a nova vida precisa ser vivida pela fé no Filho de Deus. Jesus está dizendo que quem deve segui-lo, deve também carregar a tua cruz, mostrando que quando nós decidimos seguir a Jesus, precisamos não só ansiarmos por uma nova vida, mas nós precisamos nos despedir da antiga, amém? Você está entendendo? O batismo é justamente o que nós fizemos aqui esses dias. Por isso que o batismo simboliza a morte e a ressurreição, porque você deixa a antiga vida para lá e nasce para uma nova vida. Pastor, o que isso tem a ver com o dia da purificação? Eu estou contando para você como foi a minha experiência com o texto, mas um contraste pode ser tirado, porque se a gente não encontrar igualdade, pelo menos encontramos contraste. Enquanto o negar de Jesus fala de um estilo de vida, o negar de Levítico 16 não fala de um estilo de vida, fala de um evento, para um dia. E esse um dia era onde eles ficariam sem fazer nada, enquanto Deus fazia tudo por eles. Não podíamos dizer que a participação de um israelita no dia da expiação era um dia ativo. Ele não precisava acordar pela manhã, ele não precisava buscar um cordeiro, ele não precisava encontrar um bode, ele não precisava fazer nada, ele tinha que ficar em casa. Ele não corria risco. Quem correria o risco era o sumo sacerdote, que se não tivesse o seu pecado perdoado, ele poderia morrer ao entrar dentro do Santo dos Santos. Eles não corriam risco, eles estavam em suas casas, sem comer, um dia, se privando de prazeres, um dia, enquanto em um dia, também tinha um sumo sacerdote correndo risco de vida, para que eles fossem perdoados. Tudo isso apontava para o dia onde o Senhor iria intervir na história humana, onde Deus iria penetrar o tempo, onde Deus iria penetrar o espaço. Sendo Ele Deus, não pode estar submetido ao tempo, porque Ele criou o tempo. Sendo Deus, não pode Ele estar submetido ao espaço, porque Ele criou o espaço. Mas o Deus que criou o espaço, o tempo, iria penetrar o tempo e o espaço, se fazer ser humano para um dia. O dia que estava determinado antes da fundação do mundo para nos perdoar e resolver o nosso problema de uma vez por todas. Eles sabiam desse dia. Eu quero ler com você. Glória a Jesus. Eu quero ler para você Zacarias capítulo 3, verso 8 e 9. Uma profecia bem antes de Jesus vir ao mundo. Zacarias capítulo 3, verso 8 e 9 diz o seguinte: ouçam bem, Josué, sumo sacerdote, e os seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Ou seja, o que eles estão vivendo está apontando para coisas que virão. E o que vai acontecer? E ele vai dizer: trarei o meu servo, o renovo. Está falando do próprio Cristo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 olhos. E eu gravei nela uma inscrição: declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra em um único dia. Então vamos tentar entender a referência. Ao invés de o tabernáculo ficar aberto para resolver o problema todos os dias, eles acumulavam durante um ano os seus pecados. Aqueles que eram completamente pessoais, eles resolviam. Mas o dia da expiação era um dia para resolver o problema do sumo sacerdote, o problema do próprio tabernáculo e o problema da nação.
Não acontecia todos os dias, era um dia. Por que um dia? Porque eles estavam apontando para um dia específico que Deus iria se manifestar. Zacarias confirma isso, dizendo que haveria um dia onde Deus removeria todos os pecados. O meu, o seu, de todos, da nação, amém? Esse dia era o dia que eles esperavam. Então em Cristo nós encontramos o cumprimento definitivo dessa mediação. Você e eu não participamos do dia em que Jesus resolveu o nosso problema. Assim como o povo ficava em casa enquanto o sumo sacerdote resolvia o problema, o meu problema com o pecado, o seu problema com o pecado, não foi resolvido por um trabalho seu ou meu. Nós estávamos parados enquanto Deus resolvia o nosso problema. Você não tem participação nisso, você não tem mérito nisso. Você não pode dizer, mas eu também fiz minha parte nenhuma, você só ficou parado enquanto Ele trabalhou. Você nem sabia do teu problema. Assim como o peixe não tem noção de que está dentro da água, porque ele nasceu dentro desse ambiente. Eu e você não nascemos conscientes de que estávamos inundados de pecado. O pecado fazia parte de nós. Nós nem sabíamos que tínhamos um problema que estava nos levando para a condenação eterna. Se você não sabia da existência do problema, tampouco você pensou na solução. Mas você não pensou. Deus pensou em você antes de você saber que você tinha um problema. E Ele decidiu resolvê-lo e você não tem participação nisso. O fato do povo ficar em casa, enquanto o sumo sacerdote estava trabalhando, aponta para a obra de Cristo. Ele foi para a morte, corajosamente, no meu e no teu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa semana eu estava pensando sobre a coragem de Cristo. Irmãos, nós temos uma tendência natural a fugirmos da morte. Todos os cristãos que viveram, inclusive aqueles que foram martirizados, não foram martirizados porque eles, eu vou lá para aquele lugar porque eu sei que lá estão matando o crente, eu estou a fim de morrer. Ninguém faz isso. A Bíblia vai dizer em Hebreus de homens que negaram livramento para serem martirizados em busca de uma ressurreição superior. Mas eram pessoas que já estavam presas e que não pediram a Deus livramento. Já que eu estou aqui, então que me matem. É mais ou menos isso. Mas não faz parte da natureza humana caminhar voluntariamente para a morte. Quer saber? Eu vou morrer. Jesus, a cada passo que ele dava, a cada declaração que ele dava, cada confronto que ele tinha com o status quo, cada confronto que ele tinha com os sacerdotes, cada confronto que ele tinha com os políticos, com os religiosos, ele sabia que ele estava dando um passo para a cruz. Ele era interpelado, ele teve a oportunidade de fugir, era só sair de Jerusalém. Por diversas vezes ele conseguiu sair desapercebido, era só sair mais uma vez. Era só sumir por mais um tempo. Era só utilizar o seu poder. A Bíblia diz que quando foram prender Jesus, Pedro, pensando estar protegendo Jesus, corta a orelha de Malco. E Jesus fala, você não acha que se eu quisesse, eu pedia a meu pai, ele mandaria legiões de anjos para me proteger? Ele podia ter fugido, ele podia ter pedido para que anjos o protegessem. Ele era o próprio Deus encarnado. Mas ele caminhou corajosamente para a cruz, no meu e no teu lugar, para em um só dia resolver o nosso problema. Jesus é o cumprimento de tudo isso. Os discípulos não estavam diante de um mero mestre humano. Eles não estavam sendo encorajados a passar a sua liderança para um líder humano. Eles estavam sendo encorajados a saírem do trono e deixar que o próprio Deus se assentasse no trono de suas próprias vidas. E Jesus é a manifestação plena de tudo que aconteceu. Jesus é o novilho que o sumo sacerdote oferecia por sua própria vida. Esse novilho apontava para o sacrifício de Cristo. Jesus era o bode que era sacrificado para o perdão do pecado da nação, apontava para Cristo, que morreu no meu e no teu lugar, e para nos salvar. O bode emissário, que recebia a confissão dos pecados em sua cabeça e era solto no deserto, para levar o pecado para longe, ele também apontava para Cristo, que levou os nossos pecados para bem longe de nós. Jesus também simboliza o próprio sumo sacerdote, porém de uma maneira superior, porque ele também entrou diante de Deus, levando o seu próprio sangue para perdão de nossos próprios pecados. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 9, do verso 11 ao verso 15. O texto diz assim: contudo,
Quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros os santificavam, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos a Deus, ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Irmãos, assim, negar a si mesmo e tomar a cruz não é trocar o governo de nossa vida por um guia humano, mas é nos render ao Deus encarnado. Em Cristo, e só em Cristo, a ideia de perpétuo é cumprida, porque os sacrifícios cessaram. Depois da morte de Jesus, nos anos 70 depois de Cristo, o coronel Tito entrou em Jerusalém e destruiu o templo. Ali não tem mais sacrifícios, não existe mais os santos dos santos na terra, não existe mais, a arca da aliança não está mais presente na terra, os sacrifícios cessaram, o dia da expiação cessou, mostrando que em Cristo tudo se cumpriu de forma perpétua. Não é necessário que de ano em ano o sacrifício aconteça, porque Jesus resolveu o problema definitivamente. Ou seja, nós não repetimos mais o rito do Yom Kippur, mas vivemos sua realidade consumada. Não nos afligimos ritualmente, mas negamos o nosso autogoverno, praticamos o arrependimento, nós praticamos o jejum, a obediência, e nós seguimos Jesus para fora do acampamento e passamos sua vergonha junto com Ele. Um dia o irmão chegou para mim e falou: pastor, por que nós não fazemos um culto um dia, e nós chamamos esse culto de Yom Kippur? Eu já vi isso acontecer em alguns lugares, é um dia que nós decidimos tirar para nos humilhar, para nós ficarmos humilhados com roupa simples dentro da igreja. Eu falei: meu irmão, você está atrasado, o último evento desse aconteceu há praticamente 2000 anos atrás, e ele foi consumado, nós não precisamos repeti-lo. Nós não precisamos repeti-lo. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 13, do verso 11 ao verso 14. Pois o sumo sacerdote leva o sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim também Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue, mostrando que tudo aquilo que era levado fora do acampamento estava apontando para o dia que Cristo seria levado para fora do acampamento também. E ele vai dizer: portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Ele está dizendo para irmãos que queriam desistir da fé. A carta dos Hebreus foi escrita para irmãos hebreus que moravam fora, provavelmente de Jerusalém, e irmãos que estavam abandonando a fé por causa da perseguição. Então o escritor aos Hebreus está dizendo: Jesus foi morto fora do acampamento, ele foi envergonhado, nós também devemos sair para fora e compartilharmos a vergonha de Cristo. Você está com vergonha de seguir a Cristo? Ele estava dizendo: não fique não, nem que isso te custe a morte, se exponha, assim como Cristo se expôs. Nós vivemos o melhor momento para sermos cristãos, podemos dizer publicamente. Provavelmente a maioria de vocês tem em seu Instagram escrito cristão, servo de Deus, ou seguindo a Jesus, membro da igreja tal. Você não tem vergonha nenhuma de dizer isso, porque isso não lhe confere vergonha, porque tá tudo bem. É só uma tribo que você participa, diferente de tantas outras que existem no mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa: o que o escritor aos Hebreus está dizendo para aquele povo continua nos servindo, porque quando nós decidimos viver uma vida onde a nossa agenda ela gira em torno do propósito, onde o nosso tempo gira em torno do propósito, onde nossos planos giram em torno do propósito, a cidade que eu vivo gira em torno do propósito, os meus planos, o meu futuro, a forma que eu crio os meus filhos, isso gira em torno do propósito. Quando nós decidimos colocar a nossa vida sob o propósito de Deus, nós estamos nos expondo à vergonha da cruz. Eu digo para você, não há melhor lugar para estar do que estar junto com Jesus, nem que isso signifique estar
se envergonhando, nem que isso signifique estar caminhando para a morte. Amém? Tendo entendido todo o simbolismo do dia da expiação, tendo entendido que Jesus cumpriu plenamente o dia da expiação, resolveu o nosso problema com o pecado, nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Eu quero trazer pelo menos 3 lições aqui para nós encerrarmos essa mensagem. A primeira dela é entender como isso deve ser compreendido na prática. A primeira coisa é que, embora nós possamos pecar eventualmente, embora nós saibamos que ainda temos que conviver com a presença do pecado, nós ensinamos aqui que quando Jesus morreu, Ele nos livrou da condenação do pecado. Ele também nos livrou do poder do pecado. O pecado não tem domínio sobre nós, mas nós ainda teremos que lidar com a presença do pecado até que um dia morramos e depois possamos ressuscitar com um novo corpo. Até lá vamos ter que lidar com a presença do pecado. Você vai ter que lidar com pensamentos que tentam te levar para um caminho distante de Deus. Você vai ter que lidar com pensamentos ruins que vão te levar a pecar. Mas se o pecado ele é eventual na tua vida, eu quero dizer para você, o seu pecado não muda o seu status diante de Deus, porque Deus resolveu o seu problema de uma vez por todas. Deus continua te vendo como perdoado e como purificado. Você precisa se apropriar disso imediatamente e saber que não existe outro sacrifício, não existe outra chance, não existe outra forma, já foi resolvido. Pastor, mas desse jeito as pessoas vão sair por aí pecando. Se elas descobrirem que elas já foram perdoadas de uma vez por todas, elas vão sair por aí falhando. O senhor não pode dizer isso para elas. Você está enganado. O que leva as pessoas a viverem em pecado é quando elas pecam uma vez, não se apropriam do perdão, se sentem sujas e então, se sentindo sujas, elas continuam vivendo suas vidas de pecado. Se elas tivessem pecado, corrido para o Senhor, se apropriado do perdão, se enxergado como Jesus as enxerga, elas tinham se mantido puras de seus pecados. Por isso você precisa imediatamente se apropriar do perdão. Saber que em nenhum momento de sua vida, diante de Deus, você teve um problema. O problema era na tua consciência. Mas deixa eu dizer algo para você. Ele morreu para purificar a sua consciência. Você precisa saber que você foi perdoado de uma vez por todas. O problema está em você crer. Não existe nada na vida cristã que não seja pela fé. Você precisa dizer, eu creio que eu fui perdoado. Eu creio que quando Deus me vê como inocente. Eu creio que quando Deus me vê, Deus vê Cristo em mim. Eu creio que quando Deus me vê, Ele me vê purificado pelo sangue de seu Filho. Eu creio que o sacrifício de Jesus naquele dia foi definitivo e poderoso para resolver o meu problema com Deus. Eu creio, eu me aproprio dessa verdade e eu não vou viver sendo governado pela culpa e pela vergonha. Deixa eu dizer uma coisa para você, vergonha e culpa não funcionam. Não dá para manter alguém vivendo uma vida pura por muito tempo, dominado pela vergonha. Agora que ele foi pego, agora que todo mundo descobriu o pecado que ele cometeu, agora eu quero ver ele fazer de novo. Faz de novo. Fica envergonhado por um tempo, vive como santinho por um tempo. Agora que todo mundo descobriu, estou na linha. Por isso que é necessário, quando alguém peca, principalmente pecados morais e públicos, que a gente tem que esperar um tempo. Porque ninguém consegue se livrar definitivamente de uma vida de pecado por conta de vergonha. Nem por ameaça. Senão nossos filhos só faziam certo, irmão. O que mais os pais fazem hoje é ameaçar e não cumprir nada, né? Vai tirar o celular, não vai mais assistir televisão. Palavras vazias que não servem para nada. Porque além de você não cumprir, também não muda o coração do teu filho. O que muda o teu coração do seu filho é saber que existe lei. E um dia, quando ele estiver pronto, ele vai conhecer a graça, ele não precisa mais de lei. Assim aconteceu conosco. A lei veio como aio. A Bíblia vai dizer que a lei era como um tutor para nos entregar para a graça. Porque a lei também não resolve o problema. Porque ela diz o que nós não podemos fazer, mas não tira de nós o impulso. O que tira de nós o impulso é a graça de Deus. É a graça que nos transforma e nos capacita a viver do jeito que Deus quer. Amém, queridos? Então a primeira lição, se aproprie do perdão. Não permita que a culpa e a pressão de Satanás de te acusar todos os dias governe o teu coração. O seu problema foi resolvido em um só dia. Amém, queridos? Segunda verdade, embora nosso sumo sacerdote seja superior a todos os outros que existiram e plenamente perfeito, ele compreende as nossas fraquezas. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote
que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus, a superioridade de Cristo, não é para nos intimidar. Mas Jesus é muito perfeito, eu sou muito falho. Isso é verdade. Mas isso não deve nos intimidar no sentido de que não dá para me relacionar com Deus tão perfeito assim porque eu sou muito falho. Não. A superioridade de Cristo deve nos dar segurança. Porque enquanto Israel estava na casa, o sumo sacerdote estava indo para o tabernáculo, ele podia morrer. Não dava para saber se ia dar certo. Era um só dia. Mas era um dia muito arriscado. Porque o sumo sacerdote poderia estar cheio de pecado. E ao entrar no santíssimo lugar, ele morreria. E a nação continuaria cheia de pecado, porque o rito não foi completo. Mas nós temos um sumo sacerdote perfeito, que nos dá segurança. Ele foi e resolveu porque ele é santo, amém? Não tem mais nenhum tipo de dúvida em nosso coração. Mas mesmo ele sendo perfeito e santo, ele continua de braços abertos para que eu e você possamos entrar diante do trono da graça e encontrarmos ajuda para quando precisarmos. Você é convidado a entrar diante do trono da graça e buscar ajuda. Está difícil para você? Está entrado, está aberto, está liberado, o acesso está liberado, você pode entrar. Você pode ir e dizer: Senhor, eu não estou conseguindo, está difícil, eu não estou conseguindo abandonar aquilo, eu não estou conseguindo vencer esses meus impulsos. Senhor, eu pequei, eu não consigo mais continuar. Ele vai te atender. Não precisa marcar agenda. Ele é onipresente, ele é onipotente, não há nada que o limite. Você está liberado, é só entrar. Diante da sala do trono, o Senhor está sentado cerca de anjos, está cercado de anjos e de anciãos que o adoram. Mas você pode entrar no meio dessa turma toda, passar pelo meio da sala, ir até o trono da graça, se ajoelhar aos pés de Jesus e dizer: eu preciso de ajuda. E ele vai dizer assim: tá bom, meu filho, eu vou te ajudar, porque eu me compadeço de você, porque eu conheço as suas fraquezas. E por último, a aflição do povo tinha a ver com a vergonha das suas transgressões. O fato de estarmos em Cristo deve nos fazer andar com a alegria de um inocente. Se tem uma coisa que mantém a pessoa pressionada, é se sentir culpada. Tem muitos de vocês que carregam pecados nunca confessados. Pecados que afligem o teu coração. Pessoas estão enfermas por pecados, por falta de perdão. Coração pressionado. Coração cheio de dor. Esquece por um tempo, depois volta. Tu está lembrando agora porque eu falei. Aquela angústia que está aqui dentro porque você não resolve seus problemas. Você vai só empurrando para baixo do tapete. Nunca lida com eles frente a frente. Nunca fala sobre eles. Esse é coração culpado. Um cristão que entendeu a obra de Cristo não deve viver pressionado. Tem que ter o coração leve, dizendo: eu confessei os meus pecados. Jesus lavou o meu interior, o meu exterior e a minha consciência. E hoje eu vivo como alguém que está livre de qualquer condenação. Eu tenho a paz de um inocente. Já viu uma criança dormindo, irmão? Já viu uma criança dormindo? A paz de um inocente. A paz de quem não tem preocupação com nada. A paz de quem sabe que vai dormir e está tudo resolvido. De boa, aquela coisa gostosa. Você olha e fala assim: eu queria dormir que nem essa criança. Coisa mais linda, você vê, eu ficar olhando para a criança dormindo assim, é coisa maravilhosa. Porque ele sabe que alguém cuida dele e não tem culpa nenhuma no coração dele. O Senhor te chamou para te dar esse tipo de sono. Você precisa dormir esse sono. Esse sono de quem sabe que é inocente e que sabe que Deus está cuidando de você. Que quando você acordar pela manhã, Deus continuará cuidando de você. Que Deus é o seu provedor. Deus é aquele que proveu perdão. Deus é aquele que proveu uma nova vida. E Deus é aquele que cuida de todos os detalhes de sua história. Eu quero que você volte a dormir o sono de quem sabe que é perdoado. Porque em um só dia, no dia da purificação, Jesus resolveu o seu problema. Amém, queridos? Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero muito te encorajar a orar e falar com Deus neste momento. Porque o seu problema foi resolvido 2000 anos atrás.
Mas sabe aquele tipo de problema que já foi resolvido, mas você ainda não se apropriou dele? Você ainda vive o joguinho da culpa, tentando fazer coisas para ganhar o coração de Deus, querendo pagar um preço, sei lá que preço você quer pagar. Não tem mais preço para ser pago, irmão. Ele já pagou. Quando você chega lá no balcão, tá lá assim, alguém já passou aqui e pagou por você. Sua dívida foi paga. Não tem dívida nenhuma para pagar mais. Ah, pastor, mas você não conhece a minha história. E nem preciso, porque seja ela qual for, o sangue de Jesus tem poder para te purificar. Eu contei aqui de manhã uma história, talvez alguns de vocês já tenham ouvido eu contar essa história, como é o problema de não se apropriar do perdão. Eu entrei no Uber um tempo atrás, e eu comecei a falar de Jesus para o motorista do Uber, e de repente ele falou assim: nem perca seu tempo comigo, porque para mim não tem mais jeito. E eu pensei, por que não tem mais jeito para você? Ele falou: eu cometi o pecado da morte. Eu pensei, você blasfemou contra o Espírito Santo e não se arrependeu, fez isso de forma deliberada? Ele, não, eu adulterei, eu traí minha esposa. Quando ele falou isso, eu sabia de onde ele era, o que ele pensava. Então eu o provoquei, eu falei: então quer dizer que você traiu sua esposa, abandonou tua mulher, não se arrependeu e não quer se arrepender? Ele, não, pelo amor de Deus, eu me arrependi sim. Falei, mas e aí? E sua mulher? Ela me perdoou. E seus filhos? Me perdoaram também. E agora? Nós estamos vivendo bem lá em casa. Minha mulher me perdoou, meus filhos me perdoaram. Isso já faz mais de 10 anos, eu nunca mais traí minha esposa. Aí eu falei: deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que sua mulher é melhor que Deus? Aí ele diz assim: como assim? Não entendi. Eu falei: você está dizendo que sua mulher é capaz de te perdoar, que seus filhos são capazes de te perdoar, mas que Deus não? Ele já tinha tentado tirar sua própria vida por 2 vezes. E quando nós chegamos no final da viagem, eu falei: cara, volta para Jesus agora. Jesus te perdoou. Não tem condenação para aqueles que creem. Se você ainda tem um coração arrependido, quer dizer que você ainda tem chance. Volta para Ele. E ele olhou para mim e falou assim: cara, obrigado por suas palavras, mas para mim não tem jeito. E saiu com o carro. Eu me entristeci demais, porque não adianta ter um Deus poderoso, um sacrifício definitivo, e você não se apropriar disso e continuar vivendo sob o jugo da culpa. Você precisa crer que Jesus te purifica e te perdoa de todos os seus pecados. Então eu queria que você hoje fizesse uma oração. Talvez você precise confessar o seu pecado ao Senhor. Talvez o seu pecado seja o tipo de pecado que você acha que não tem jeito de abandonar ele. Você fala: não, mas isso aqui não tem jeito de resolver isso não, porque isso aqui já faz muitos anos que eu vivo nisso e é isso mesmo. Deixa eu dizer uma coisa: você ainda não descobriu o poder da graça. A graça tem poder de nos libertar de qualquer tipo de situação. Ele tem poder de nos levar para o centro da vontade de Deus. Então eu queria muito te convidar a fechar os teus olhos agora. Eu queria que você fizesse uma oração, confessando a Deus para Deus as suas dificuldades. Talvez você já se apropriou disso há muito tempo, e talvez hoje o que você precise é reafirmar, com palavras de gratidão, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me perdoou de todos os meus pecados, que não eram poucos, que eram muitos, talvez incontáveis pecados que eu não me lembraria para confessá-los todos a Ti. Mas eu te agradeço porque o Senhor me perdoou de todos eles, e hoje eu posso viver com o coração de um inocente, não porque comprei a minha inocência, nem porque nunca fiz nada, porque a inocência de seu Filho foi imputada em minha existência, e hoje eu vivo não como vivia antes, porque a forma de viver anterior está crucificada com Cristo, e hoje nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Eu quero te encorajar a fazer a sua oração neste momento, a responder a esta palavra. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou.
queremos te agradecer nesta noite. Te agradecer porque o Senhor faz questão de não nos deixar sozinhos, Senhor, nessa batalha diária, de olharmos para nós mesmos e constatarmos que somos tão imperfeitos. Todos os dias olhamos para nós e percebemos que nós não agimos de uma maneira que corresponde à tua santidade. E devagarzinho, Senhor, isso vai tomando conta do nosso coração, e nós vamos nos sentindo distantes de Ti. Obrigado por nos resgatar deste lugar todos os dias e com Sua palavra em nosso coração, dizendo que fomos perdoados e que nossa relação está intacta e que nós não devemos nos afastar de Ti. Obrigado, Senhor, por investir em nós tanto, Senhor. Obrigado por investir em nosso coração, em nossa consciência. Obrigado por Tua palavra que não tem nos faltado e tem nos convidado dia após dia a andarmos do Seu lado. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Eu queria muito te encorajar. Os líderes vão estar aqui na frente. Eu quero te encorajar. Você que precisa de ajuda, você talvez que esteja aqui hoje e você precisa voltar para Jesus, porque você se afastou dos caminhos dele. Talvez você nunca entregou de forma ativa a sua vida para Jesus, dizendo: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Os líderes vão estar aqui. Pode vir, os líderes podem vir todos aqui para frente. Eles vão estar à sua disposição, para que você não vá embora tendo só ouvido essa palavra. Ela mexeu com você, mas de repente você vai embora e isso tudo se perde. Se você precisa de ajuda, vem para cá. Nós queremos te servir, para que isso não seja só uma experiência emotiva, mas o start de uma nova vida, o start de um novo tempo, amém? Então eles vão estar aqui, mesmo que o culto acabe, quem precisar ir embora pode ir embora, mas talvez você precise mais de uma oração do que ir embora. Eu quero te encorajar a fazer aquilo que mais você precisa, amém? Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse dia. Foi um dia intenso, Senhor, um dia de ceia, dia de tantas coisas boas, de sabermos que a nossa mão pode ir mais longe do que a gente imagina. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós e em nós. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu amor governe o nosso coração e que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, Seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja nos cobrindo todos os dias, para que possamos viver do Teu jeito, em nome de Jesus, amém, amém. Se você crê, diga amém. Não vá embora sem dar uma forte salva de palmas, e que sua semana seja uma semana incrível, cheia da presença de Jesus. Que Deus te abençoe.